I don't like being in the city very much. Sorry. I don't think we'd ever live there in the city. It's just busy. We'd rather have like a yard and Queríamos fazer este documentário para que as pessoas não tivessem de estar a ver e a tirar fotografias. Porque não gostamos quando tiram fotografias. Para que soubessem quem somos e tudo mais. E antes mesmo de me sentar, uma das pessoas disse, corram atrás deles. Contratem-nos, deem-lhes o trabalho. A marido de Abby Hensel, Josh Bowling, venceu recentemente uma importante batalha judicial sobre a paternidade de uma criança. Esta vitória aconteceu num momento crucial, dado que o seu casamento já enfrenta complexidades únicas devido à vida conjunta de Abby com a sua irmã gêmea Brittany. Apesar de Josh ter sido citado no processo, as provas de ADN isentaram-no de qualquer responsabilidade pela criança, provando que não era o pai. Embora esta questão jurídica tenha sido resolvida, realça os desafios que o casal precisa de enfrentar continuamente. Poderá esta controvérsia abalar a estabilidade que construíram com tanto esforço ou sairão mais fortes desta provação? Fiquem atentos para saber mais sobre a jornada única delas. O seu casamento e a independência de Brittany no meio da saga jurídica. Mesmo unidas, levam vidas separadas em muitos aspectos. Está comprometida com o marido, enquanto Brittany está solteira e focada na sua própria vida. Analisando o seu passado, descobrimos que é enfermeiro e veterano do Exército. Tem também uma filha de um casamento anterior. Além disso, participava num complicado processo judicial sobre a paternidade de outra criança. Mas isso foi esclarecido quando os exames comprovaram que não era o pai. Assim que começaram a habituar-se a esta complexa dinâmica familiar, ela recebeu uma carta inesperada certa noite. O envelope era grosso e ostentava o emblema de um escritório de advogados. Lá dentro, um documento afirmava que ele estava, de facto, envolvido num novo caso não revelado relacionado com o seu tempo nas Forças Armadas. Um segredo que poderia desvendar tudo o que tinham construído juntos. Este resultado deve ter sido um grande alívio para ele, que tentava limpar o nome e evitar ser vinculado a responsabilidades que não eram suas. Não fizeram comentários públicos sobre a situação e parecem estar focados em criar a sua família reconstituída de forma pacífica e aberta. Pensam até em aumentar a família, possivelmente explorando opções não tradicionais, considerando os desafios médicos que acompanham a situação. A forma como as gêmeas vivem é única, pois cada uma controla um lado do corpo partilhado. Ela controla o direito e Brittany, o esquerdo. Isto leva por vezes a mal-entendidos sobre as suas vidas pessoais. Mas torna-se claro que a relação dela com Josh é separada da de Brittany. No casamento, foi visto a dançar e a demonstrar afeto apenas por ela. Algumas pessoas acharam que talvez fosse uma boa ideia ela usar um vestido de noiva, enquanto Brittany poderia ter usado algo como um traje de madrinha, tornando os seus papéis no casamento mais distintos. Mas esse não foi o maior desafio que enfrentaram. Planear um casamento em circunstâncias tão invulgares já é complicado, e as escolhas de vestuário podem ter sido influenciadas pelo que era prático para eles. Mesmo com todas estas complexidades, estão ansiosos por ultrapassar a questão da parentalidade e concentrar-se no futuro. Podem até partilhar mais sobre as suas vidas no futuro, talvez através de um reality show ou de atualizações pessoais. Que é casado com uma das metades das famosas gêmeas siamesas Abby e Brittany. Foi acusado no caso Annika Bowling. Esta ação judicial ocorre cerca de 2 anos após o seu casamento privado, em 2021. O caso foi aberto devido a preocupações sobre a paternidade da filha mais nova de Annika, nascida após a separação em 2019. A controvérsia despertou um significativo interesse público e mediático, especialmente devido ao perfil público único dos Hensel, que inicialmente ganharam ampla atenção através das suas aparições na televisão e do reality show Abby and Brittany. Os gêmeos Hensel, nascidos em 1990, são gêmeos, dicephalic parapagos, o que significa que estão unidos lado a lado, cada um controlando um lado do corpo partilhado. Têm personalidades e capacidades distintas, mas partilham um corpo abaixo do pescoço. A sua história de vida tem sido bem documentada desde que apareceram pela primeira vez no The Oprah Winfrey Show em 1996, demonstrando a sua notável coordenação e cooperação. O seu percurso inclui uma carreira como veterano do Exército dos Navy e enfermeiro registrado, o que demonstra a sua dedicação ao serviço e ao cuidado. Conheceu e casou com Brittany após o serviço militar, e vivem no Minnesota, onde os gêmeos são professores do ensino básico. O processo de paternidade contra ele também envolve outro indivíduo, Gavin Van Stoll, o que acrescenta complexidade ao processo judicial.
Os testes genéticos fizeram parte do processo, embora os resultados não tenham sido divulgados publicamente. Os seus problemas legais começaram a desenrolar-se enquanto todos assistiam, tentando compreender o significado mais profundo por detrás de um caso tão invulgar. Entretanto, ela e a sua irmã gêmea tiveram de lidar não só com os desafios da sua ligação física única, mas também com a constante atenção do público. Tornou-se famosa há anos, após aparecer no The Oprah Winfrey Show em 1996. A partir desse momento, a vida como gêmeos parapagos dicéfalos, 2 indivíduos com um corpo, mas cabeças separadas, tornou-os uma fonte de curiosidade inesgotável. Ela, que controla o lado direito do corpo partilhado, e a sua irmã, que controla o esquerdo, sempre tiveram as suas próprias esperanças e sonhos. Apesar dos desafios que acompanham a sua situação única, demonstraram um trabalho de equipe incrível e um forte sentido de respeito mútuo. A sua história não se resume apenas à condição física, mas também à determinação de viver a vida em plenos. Crescer sob constante atenção não foi fácil para ela e para a irmã, mas conseguiram manter a vida tranquila e reservada durante a maior parte do tempo. Em 2012, ganharam destaque durante algum tempo com o seu reality show, que acompanhava grandes acontecimentos das suas vidas, como a formatura na Universidade Bethel, no Minnesota, o início da carreira docente e a vida adulta como gêmeas siamesas. O programa ofereceu aos espectadores um vislumbre das suas experiências acadêmicas e pessoais, bem como dos desafios que enfrentaram devido à sua ligação única. No entanto, fizeram questão de manter as suas vidas românticas privadas, acreditando que nem tudo tinha de ser partilhado com o público, por mais que as pessoas se interessassem por elas. Em 2021, Sung Kyun casou com ele, um ex-médico militar que se tornou enfermeiro, numa cerimônia pequena e íntima, apenas com familiares e amigos próximos. Até então, o seu relacionamento tinha permanecido fora do foco mediático, mas, no final de 2023, a notícia do casamento tornou-se pública, despertando ainda mais curiosidade. As pessoas tinham muitas perguntas sobre como funcionavam os relacionamentos românticos para ela e para a irmã, dada a sua situação. As irmãs já tinham mencionado os seus sonhos de casar e constituir família no passado, mas mantiveram sempre os detalhes vagos. Num documentário, disse: Sim, e se diz sim. Queremos ser mães um dia, mas ainda não estamos prontas para explicar como isso vai acontecer. A história continua enquanto ela, juntamente com a irmã, enfrentam a próxima série de desafios que a vida lhes reserva, com cada passo a revelar mais sobre o seu vínculo único. O caso da paternidade. Apesar de serem abertas sobre certos aspectos das suas vidas, Abby e a irmã tinham sempre de equilibrar o que queriam partilhar com o que o mundo queria saber. O casamento de Josh Bolin e ela já tinha chamado a atenção de muita gente, mas foram as batalhas judiciais que se seguiram que realmente as colocaram em evidência. No outono de 2023, a situação tomou um rumo dramático quando a sua ex-mulher, Annika Bolin, apresentou um pedido de paternidade contra ele, o que causou uma tempestade mediática. Annika e ele casaram-se em 2010 e divorciaram-se em 2019, tendo o divórcio sido finalizado no ano seguinte. Tiveram uma filha de 8 anos chamada Isabela, do tempo em que viveram juntos. Embora a separação parecesse pacífica no início, com ambos os pais a permanecerem envolvidos na vida de Isabela, as coisas rapidamente se complicaram. Após o divórcio, Annika teve outra filha em 2020. E foi esta criança que se tornou o centro de uma acesa disputa judicial. Annika alegou que ele poderia ser o pai biológico da criança mais nova. Embora o bebê tenha nascido depois da separação, esta acusação não tinha surgido antes, trazendo uma reviravolta totalmente nova ao divórcio, que parecia resolvido. Para complicar ainda mais as coisas, o atual companheiro de Annika, Gavin Von Stahl, também esteve envolvido na situação. Especulou-se que Gavin poderia ser o pai, o que acrescentou mais uma camada a um caso já complicado. O tribunal interveio, pedindo que ele e Gavin fizessem testes de ADN para descobrir quem era realmente o pai da criança. Os resultados destes testes teriam consequências graves para todos os envolvidos. Mas essa não foi a pior parte. Com tantas vidas e relações emaranhadas neste caso, a verdade tinha o potencial de mudar tudo, não só para ele e para Annika, mas também para os seus filhos e os seus novos parceiros. Para Josh, lidar com esta batalha judicial parecia que a sua vida estava a virar de cabeça para baixo. Tinha ultrapassado o seu passado com Annika, começado um novo capítulo com ela e estava focado em construir um futuro juntos.
Mas agora o seu passado tinha regressado à tona, ameaçando destruir tudo o que tinha conquistado. O peso emocional era pesado, afetando não só a ele, mas também a ela, que estava ao lado do marido enquanto ambos enfrentavam a intensa atenção pública. O momento não podia ter sido pior. Assim que o mundo começou a assimilar a notícia de Josh e do seu casamento, os documentos judiciais sobre o pedido de paternidade foram tornados públicos, acrescentando uma nova camada de complexidade à história. Ela, que estava habituada a ser o centro das atenções, mas sempre valorizou a sua privacidade, tinha agora de lidar com os mídia a intrometerem-se na sua vida pessoal. A sua irmã gêmea, Brittany, também foi envolvida na situação, uma vez que as duas são frequentemente vistas juntas em público e partilham um vínculo próximo. À medida que o interesse público crescia, ela e Brittany decidiram abordar a questão através da sua popular conta no TikTok. Embora não tenham entrado em detalhes sobre o processo, publicaram um vídeo a reconhecer o aumento da atividade online. No vídeo, agradeceram aos seguidores e abordaram brevemente os comentários negativos, dizendo: "A internet está muito barulhenta hoje", seguido de um emoji de um coração e hashtags como amor e casamento. Esta resposta calma e ponderada demonstrou a capacidade de lidar com a pressão, mantendo a compostura enquanto enfrentavam desafios públicos e pessoais. À medida que o processo judicial avançava, o drama atingiu o seu auge no início de 2024, no Tribunal Distrital do Condado de Washington, no Minnesota. A questão principal era descobrir quem era o pai da filha mais nova de Anika. Tanto ele como Gavin tinham feito testes de ADN como parte do caso. Muitas pessoas especulavam sobre o que iria acontecer. Alguns achavam que Anika estava a tentar causar-lhe problemas por ter voltado a casar, enquanto outros acreditavam que ela tinha preocupações genuínas quanto à paternidade da criança. O momento-chave no tribunal ocorreu em março de 2024, quando os resultados do teste de ADN foram revelados. A tensão era grande quando foi anunciado que Gavin Vattenstall era o pai biológico do filho de Anika, e não Josh. Esta notícia foi um grande alívio para ele, pois significava que já não tinha obrigações legais ou parentais em relação à criança. A juíza Siv Minger decidiu que o nome de Gavin deveria ser adicionado à certidão de nascimento e que todas as responsabilidades lhe foram oficialmente retiradas. Para Josh, esta decisão marcou o fim de uma longa e estressante provação. O processo tinha pressionado o seu novo casamento com ela, mas agora, com o caso encerrado, ele podia concentrar-se no futuro juntos. O desfecho trouxe também um desfecho para Anika, dando-lhe a clareza de que Gavin era de fato o pai, permitindo-lhe seguir em frente com ele e com o filho. Mas este não foi o único desafio que ele e ela tiveram de enfrentar. Mesmo com a batalha judicial terminada, o impacto emocional que ela causou era ainda algo que precisavam de ultrapassar juntos, enquanto continuavam a construir a sua vida como casal. Mesmo após o fim da batalha judicial, o interesse do público não diminuiu. Os veículos de comunicação de todo o mundo continuaram a exibir clipes dos momentos intensos do tribunal, enquanto as redes sociais se encheram de reações. Muitas pessoas demonstraram apoio a ele e a ela, elogiando a calma e a maturidade que demonstraram durante um momento tão difícil. Por outro lado, alguns ainda duvidavam, questionando os verdadeiros motivos do processo e especulando sobre a relação entre ele, Anika e Gavin. A história dela e de Brittany Hensel sempre fascinou as pessoas, não só pelo recente drama judicial, mas também pela sua vida singular como gêmeas siamesas. Há muito tempo que as pessoas têm curiosidade sobre como vivem o seu dia a dia, constroem relações e agora, como gere o casamento. A disputa pela paternidade só aumentou as perguntas. Enquanto o público se perguntava como é que ela e Josh tinham lidado com uma situação tão complicada. À medida que entram na próxima fase das suas vidas, os ecos dos desafios do passado persistem, preparando o terreno para novos começos. A jornada dos gêmeos Hensel continua sob escrutínio público. Mesmo com o processo judicial encerrado, é evidente que Abby, Brittany e Josh continuarão a viver as suas vidas sob os olhos do público. Mas, se o passado servir de indicativo, eles lidarão com essa atenção com a mesma força e elegância de sempre. Abby e Brittany sempre foram abertas sobre os desafios que enfrentam enquanto gêmeas siamesas, mas também fizeram questão de manter as suas vidas pessoais em segredo. Este último capítulo pode ter sido inesperado, mas é apenas mais um desafio que enfrentaram com resiliência e determinação.
Mesmo com o processo judicial encerrado, o peso da opinião pública e a constante atenção dos mídias seriam ainda algo com que teriam de lidar à medida que avançavam. Agora que o caso de paternidade foi resolvido, Abby e ele podem finalmente concentrar-se em construir uma vida juntos. Ambas trabalham como professoras no Minnesota e esperam viver uma vida tranquila, longe da atenção constante. No entanto, devido à sua ligação com Brittany e à sua situação única como gêmeas siamesas, é difícil para elas escaparem completamente dos holofotes. Já falaram sobre a esperança de um dia constituírem uma família, mas optaram por manter os detalhes desta fase da vida em segredo por enquanto. Neste momento, estão focados nas suas carreiras e em manterem-se próximos das pessoas com quem se preocupam. Mesmo que os jornalistas continuem a aprofundar as suas vidas pessoais, estão determinados a viver a vida nos seus próprios termos. Enfrentaram os desafios de serem gêmeos siameses sob os holofotes, lidando com lutas emocionais e jurídicas, enquanto continuavam a seguir o seu próprio caminho com força e coragem. Mas esse não foi o fim dos seus julgamentos. Embora o caso de paternidade tenha trazido bastante estresse, é evidente que, com o caso resolvido, Abby e ele estão prontos para seguir em frente. Agora que a batalha judicial terminou, ele pode dedicar-se totalmente à vida com ela. Juntas estão preparadas para enfrentar o que vier. Embora a sua situação invulgar ainda possa chamar a atenção dos mídias, a sua postura calma e firme demonstra que estão prontas para tudo. Abby e Brittany Hensel, as famosas gêmeas siamesas, continuam a viver vidas extraordinárias em 2024. Agora na casa dos 30, enfrentaram desafios que a maioria das pessoas teria dificuldade em superar. O mundo conheceu-as pela primeira vez através de aparições nos média no seu próprio programa do TLC. Abby e Brittany, ultimamente, porém, têm optado por se manter longe dos holofotes, partilhando atualizações apenas ocasionalmente. As gêmeas são professoras do ensino básico no Minnesota e trabalham na escola primária de Sunnyside, onde ensinam alunos do 5º ano. Na sala de aula, encontraram uma forma especial de trabalhar em conjunto, enquanto uma irmã ensina. A outra ajuda, criando um ambiente de aprendizagem tranquilo e bem-sucedido para os seus alunos. Ambos são professores totalmente certificados, mas recebem apenas como uma pessoa. Isto realça a dificuldade que a sociedade por vezes tem em reconhecê-los como indivíduos, mesmo partilhando um corpo. Apesar disso, são totalmente dedicados aos seus trabalhos e preocupam-se profundamente em ajudar os seus alunos a crescer. Abby fez manchetes ao casar com Josh Bowling, enfermeiro e ex-militar. O que realmente chamou a atenção foi terem mantido o casamento em segredo durante um bom tempo, antes de revelarem qualquer detalhe. Muitos dos que acompanharam a história ficaram curiosos para saber como seria o casamento, principalmente porque só ela se casaria. Mas, como de costume, lidaram com a curiosidade do público com elegância, revelando apenas pequenos vislumbres da vida dela com ele. Embora tenham mantido a maioria dos detalhes da vida em segredo, é evidente que estão a lidar com a situação única com a força que sempre demonstraram. Um momento particularmente memorável no casamento foi quando Abby e ele dançaram pela primeira vez como marido e mulher. Brittany manteve-se por perto, mas permitiu que os holofotes se focassem no casal. Isto demonstra o forte vínculo e compreensão entre as gêmeas, que continuam a equilibrar as suas vidas em comum e individual. Apesar dos desafios de estarem física e emocionalmente ligadas, sempre manifestaram a sua determinação em levar uma vida plena e independente. Mas essa não foi a parte mais difícil. O verdadeiro teste está na forma como continuam a gerir as suas vidas de forma a respeitar a sua individualidade, mantendo-se ligados como gêmeos. A sua história é um poderoso lembrete de como a resiliência e o apoio podem ajudá-los a ultrapassar até as situações mais difíceis. As pessoas estão a perguntar-se se Abby e ele estão a pensar em ter filhos, e isso deixou todos curiosos sobre como a situação deles se desenrolaria, mesmo sem ainda terem dito nada oficial. A ideia de que possam constituir família é ainda um assunto importante para os fãs. Lidam com estas questões pessoais com elegância, partilhando apenas o que lhes parece confortável. Com o passar do tempo, os seus fãs continuam ansiosos por atualizações sobre as suas vidas. Elas, em geral, gostam algumas coisas privadas, mas de vez em quando partilham pequenos vislumbres das suas vidas através das redes sociais ou de entrevistas. A sua jornada é algo que continua a fascinar e a inspirar muitas pessoas.
uma vez que lidam com a vida de uma forma que conquista admiração e respeito. Acha que a sociedade compreende e respeita plenamente a vida e as escolhas individuais de cada um? Conte-nos e não se esqueça de gostar e se inscrever para mais.